Eu nunca trabalhei, eu sempre me diverti. A gente aprende assim com quem veio antes e você vai deixar alguma novidade para quem vem depois continuar. Isso faz parte do cientista, né? Como que você chegou na ciência? Como que você escolheu a sua linha de pesquisa? Que influências e suportes você teve ao longo do caminho? Eu sempre estudei, então, em escola pública. E lá eu encontrei uma professora que foi muito importante na minha vida, que é a Clarinda Mercadante de Lima. Ela conseguiu plantar uma sementinha, né, no meu coração, que gostava de ciência. Foi um mundo totalmente mágico. Eu tive uma outra pessoa que marcou muito a minha vida, que daí era a Lucy Wendel Saião, que era química aqui da USP também. Também fiquei maravilhada com a Lucy. E eu vim fazer química por causa dessas duas mulheres, a Clarinda e a Lucy, porque eu queria ser como elas, mulheres assim fortes de ciência. E aí eu vim para cá. E fica maravilhada com a universidade. A universidade tinha orquestra, tinha colegas que eram bem diferentes. Eu participava de tudo, desde sambaquim até as passeatas, que em 1968 a gente era muito revoltada com o que acontecia no país e na universidade também. Mas enfim, eu ia em todas. Tinha orquestra, eu ia, tinha tudo que tinha, eu ia. Eu fiquei sabendo entre as aulas de um professor. Ele era da área de físico-química. Ele era famoso na área internacionalmente. Eu gostava da área e eu me enchi de coragem e fui perguntar para ele se ele aceitava eu ser aluna de iniciação científica. Naquele tempo não era muito comum iniciação científica. E então em 71 eu fiz iniciação científica com ele. E em 1972 eu já me matriculei como aluna de doutorado. E eu tive bolsa da FAPESP, então eu sempre tive suporte financeiro da FAPESP. E aí eu comecei, e estava tudo mil maravilhas para mim. Mas aí em agosto de 73 ele faleceu. E então eu fiquei muito chocada, né, como perdesse o pai científico, faltar o chão, assim. E aí eu tinha duas possibilidades. Um era o professor José Manuel Riveiros, que era da fisicoquímica e era espectroscopista. Mas eu tinha uma outra possibilidade, que era o professor Giuseppe Cilento, porque a minha tese é espécies reativas de oxigênio. E o professor Cilento era um pioneiro nessa área. Eles ambos eram muito amigos do professor Crumos. E o que eles queriam era terminar o trabalho, ajudar a terminar. E assim o professor Riveiros ficou formalmente o meu orientador, mas o professor Cilento não se furtava. Às vezes eu ia discutir algumas coisas, que ele sempre dava palpite, vamos dizer, dentro, né? Em 4 anos eu estava doutorada. Então eu lembro que eu entreguei a tese em dezembro, né, para a secretaria. Aí eu fui de férias, janeiro, fevereiro, me casei em janeiro. Nossa. E aí em 15 de março eu defendi a tese. E comecei um pós-doc com o professor Ribeiro, só que agora na área dele, em espectroscopia. Em janeiro de 78 eu comecei a dar aula. E de lá para cá eu fui indo, né? Você tem que começar um grupo novo de pesquisa. É claro que no começo você procura fazer colaborações, mas aí eu logo comecei a desenvolver o meu grupo. E uma das primeiras verbas, vamos dizer, que eu tive foi de uma firma, bolsas para os alunos e reagentes, forneciam reagentes e tal. Comecei, como eu falei, com peróxidos. Depois eu percebi que eu tinha espectroscopia e tinha muita parte sintética, e isso era bom para bioinorgânica, entender os íons metálicos no meio biológico, seja em planta ou animal ou homem. E aí eu comecei a estudar proteínas metaladas, né? Porque tem proteínas que não são metaladas, mas acho que 35% delas têm um metal. Eu costumo dizer assim, os bioquímicos enxergam a hemoglobina como aquela molécula grande e tal, e que tem um detalhe, um cofator, que eles usavam esse termo, cofator, que é o íons de ferro. E eu já enxergava, eu e os bioinorgânicos, né? Não, é uma molécula que tem um ferro e tem um ligante super sofisticado, que é a hemoglobina, entendeu?
ou a mioglobina. Então, a gente enxergava assim, era como se cada um estava vendo o reverso da medalha. E daí eu ainda fiz um outro pós-doc, e eu demorei para sair, né? Eu fiz esse pós-doc logo em seguida aqui, mas aí eu já tinha criança pequena, aí eu esperei a minha filha ter 12 anos. Aí eu me aventurei no departamento de biologia. Eu me inscrevi para esse professor italiano, Giuseppe Coutilho, da Universidade de Roma, me oferecendo para fazer um pós-doc sobre uma proteína de cobre. E ele era um especialista em essa proteína, superóxido desmutase de cobre, sim. E ele me aceitou, aí eu fui. E lá eu comecei a estudar, era o transporte intracelular dos íons metálicos, do cobre, tá. Que é muito controlado, porque o íon metálico não está, como a gente fala, livre, ele está sempre ligado, só que a gente usa o termo coordenado. Antes de ir para Roma, eu trabalhava mais com catálise, então essas reações que envolvia ou oxigênio ou peróxido. Quando eu voltei de Roma, já passei a ser compostos miméticos, quer dizer, que mimetizavam ou imitavam proteínas de cobre, ou de zinco, ou de ferro. E depois já entrei de cabeça na bioinorgânica, que era íons metálicos no meio biológico. E aí, quando apareceu a bioinorgânica, que era reunir a bioquímica com a química inorgânica, porque os íons metálicos, o oxigênio, peróxido de hidrogênio, entendeu? Estava tudo certo, eu tinha toda a bagagem. Aí eu percebi, eu falei, não, eu vou me aventurar nessa área. Aí que eu fui para essa área. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu falei, não, eu acho que eu vou querer trabalhar com cobre, que é um metal essencial. Toda planta, nós temos mais de 300 proteínas de cobre baseadas em cobre. Então eu me dediquei a isso. Então eu comecei a desenvolver metalofármacos, possíveis metalofármacos, porque eu não vendia ainda nenhum remédio na farmácia, né? Quer dizer, não saiu do meu laboratório, são todos possíveis, potenciais. Também começamos a trabalhar não só com compostos antitumorais, também com compostos tripanocidas, quer dizer, contra a doença de Chagas, e mais ultimamente, são os meus últimos alunos que ainda estão por aqui, nós estamos fazendo ligantes para retirar cobre e zinco de agregados de peptídeos amiloides que estão implicados na doença de Alzheimer. Caramba! Você entende que a gente deu a volta? No começo a gente via que molécula a gente vai ligar no metal para dar, quer dizer, o metal introduzir na molécula orgânica para ter uma certa atividade, e agora a gente queria um ligante que retirasse esses metais, porque eles facilitam a agregação, e a agregação no meio biológico, né, raramente é favorável. Então nossos últimos trabalhos já são para essa área, apesar que a gente ainda tem os antitumorais e eu acho que a profissão assim, na ciência é altamente satisfatória. Aí eu publiquei um artigo, alguém leu, alguém vai usar, depois começam as citações. Aí você começa, puxa, esse meu trabalho já tem 20 citações, quer dizer, 20 pessoas leram, acharam legal e estão fazendo alguma coisa que está relacionada com o que você fez, que eles citaram o seu trabalho. Em geral, a citação é boa, né? Não é para jogar pedra, mas, enfim. Mas mesmo que seja, se ele descobre um erro, está caminhando, está indo, está corrigindo. E você não pode também ficar acomodado sempre no mesmo. Você vai lendo, tendo contato, por isso que é importante ir nos seminários, dar seminários, porque as perguntas que te fazem, ou vai ao congresso, ver o que eles estão fazendo, eu falo, puxa, ele está fazendo isso, é legal, talvez eu possa fazer, não exatamente o que ele está fazendo, mas algo nessa linha, embate de ideias que eu falo. Sim. Por isso que ficar muito assim, só na minha, não é bom. O Reduxoma foi um avanço, porque no começo, lá bem no começo, a gente tinha projetos individuais, era um professor, os seus alunos. Professor, seus alunos. Aí eles começaram a falar em projetos temáticos. Vamos estudar, sei lá, compostos de ferro com tal finalidade.
Ah, mas não sou só eu que trabalho com ele, tem o fulano. Então se aglomeravam, né, se juntavam e propunham uma coisa que permitia um salto maior do que um professor e seus alunos. Que aqui você tem bioquímica e química juntos. Eu tirei muita vantagem disso, de ter a bioquímica ali, atravessa o corredor, tem um bioquímico do outro lado. E trabalhando com as coisas mais diversas. Então, sempre eu tenho muitos colaboradores, tanto na química como na bioquímica. Ou porque eles têm já são especialistas numa área complementar, ou porque tem uma técnica que você não tem. E é legal quando você descobre que você pôde ajudar alguém e às vezes fala, puxa, se não fosse o fulano, eu estava ainda só naquele toadinha, só arroz com feijão, não fazia nada de novo. Te dá essa possibilidade. Tem muita gente trabalhando com muita coisa, gente muito boa. E daí eu tive as patentes. Em 2005, eu entrei em contato com a Agência USP de Inovação para a primeira patente, que a Agência USP depositou no INPE. E o INPE demorou 14 anos para aprovar, porque eles vão olhar se já existe no mundo alguma coisa parecida. Sempre tem alguém querendo derrubar a sua patente para não ter patente. Vale a pena, né, fazer, porque não podia publicar, isso tinha que esperar o INPE. Para você não vai adiantar nada, você não vai ficar rica, nem famosa, nem nada. Mas a USP vai. Entende? Tá bom, então vamos fazer pela USP. A patente é da USP, você é inventor. E eu já tenho 7. E uma sendo gestada, a mais recente, que por enquanto a gente não apresenta em congressos, porque se for já divulgado, eles vão falar que alguém pode já ter copiado, ou você copiou de alguém. E como que é esse processo, né, da pesquisa de laboratório até a patente, e como que é da patente para a sociedade, né? Então, a pesquisa no laboratório é no tubo de ensaio, como eu falo, então numa placa com células, não é um ser vivo, né? E aí, um segundo passo seria testar em animais. Como química, eu vou até o tubo de ensaio. E como a gente estuda assim, ou diferentes metais com o mesmo ligante, ou diferentes ligantes com o mesmo metal, a gente quer entender o que ajuda a atividade, vamos dizer, biológica, por que ela não deixa a célula tumoral crescer, né? Então a gente tenta assim uma explicação mecanística. Qual é o mecanismo de ação? Há muita ajuda assim da parte teórica para mais ou menos falar, acho que essa aqui tem mais chance do que essa, antes de você preparar a molécula e depois testar. E depois que passa essa fase, aí tem as fases clínicas, daí já passa para a área médica, né? Então você tem que ter um hospital, uma enorme atrás, monitorando todos os pacientes. Então a indústria farmacêutica tem que colocar muito recurso, porque ele atesta, sei lá, de 1000, com sorte 1 ou 2 saem fármacos. Você tenta fazer o melhor para levar até onde você chegou. Depois pode ser que tenha alguém que a partir dali dê um passo além, né? Seja grande ou pequeno, mas como não é uma fábrica, eu não tenho a obrigação de no final, daqui 2 anos tem que sair um fármaco. É diferente se eu estivesse numa farmacêutica, né? Mas na universidade você está testando, está ensinando e incentivando outros jovens. Assim, eu tenho vários ex-alunos que se saíram bem em outras, não exatamente na minha área, competindo, não, eles aprenderam alguma coisa e aplicaram para outra, e é isso que amplia, né? Isso me faz lembrar desse meu velho professor Thomas, que ele dizia, quando você pega um aluno, você tem que fazer ele subir um degrau. Seja um degrau ou vários degraus, mas... Você tem também outras patentes que são relacionadas a tratamento de efluentes, então, né? Justamente que é uma espécie de volta ao passado, que eu comecei, na verdade, com reações do peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio é um oxidante, né, ótimo para tirar poluentes, né, para decompor ou degradar poluentes. Então, apareceu esse aluno, ele estava preocupado com poluentes da área petroquímica, que são compostos realmente, são aromáticos, são difíceis de serem degradados. E ele veio fazer a tese de doutorado.
a gente usava o que a gente chama de processos oxidativos avançados, que são vários, e um deles é usando o chamado reagente de Fenton, que é ferro 2 e água oxigenada. Então, a ideia nossa era essa, usar peróxido de hidrogênio como oxidante do poluente e um sal de ferro, ou um composto de ferro, melhor dizendo, para ser catalisador, de tal modo que ele era recuperado e fazia vários ciclos, ia gastando o peróxido de hidrogênio e os poluentes. E a gente descobriu que esses compostos dele, em 1 hora, sem precisar aquecer, era aquecimento natural da reação, porque a reação é extremamente exotérmica, quer dizer, ela libera calor. Em 1 hora mineralizava. Mineralizava significava, dava água, CO2, esse tipo de composto. Não ficava nada, uma molécula mais elaborada. E ele foi trabalhar como consultor de uma indústria petroquímica, uma indústria de óleos lubrificantes. Ele convenceu um dos donos da fábrica lá a montar um reator para tratar o efluente deles mesmo. Aí, então, ele desenvolveu lá, com tudo que já tinha aprendido no laboratório, e que também com a nossa ajuda aqui, tirava o óleo e ficava uma água amarela, estavam todos os poluentes. E aí ele colocou nesse reator, degradava tudo, né? E saía uma água que só tinha sais dissolvidos. Daí ele punha numa osmose reversa para tirar os sais e virava água de reuso. Ou de reciclo. E então foi um sucesso. Daí a gente falou, isso aí precisa patentear. As patentes, na verdade, a gente não patenteou o catalisador, porque o catalisador já estava em domínio público, vamos dizer. Ele já tinha ido no congresso, já tinha desenhado ele em vários lugares. E ficou o reator. O reator e o processo. E o reator era relativamente barato, era uma coisa pequena que na própria fábrica tratava a água lá dentro e que legal. A água voltava para o processo dele, que ele precisa de água. E isso fez ele economizar 60% da conta de água. Nossa. Tanto é que no dia seguinte a CETESB bateu lá, né? Vocês estão roubando água, vocês estão usando 100, agora usa 40, como é que é isso? E tiver que mostrar que é isso, estava recuperando água. Na verdade, o processo todo estamos recuperando água, que era isso que ele queria dar uma contribuição ambiental. Muitos se interessaram, eu lembro uma fábrica de têxtil, que tinha muita coisa colorida, que saía no efluente, não podia jogar no rio, né? Um hospital para tratamento dos resíduos hospitalares, e a própria Petrobras, para limpar o reservatório do navio, que trazia, por exemplo, petróleo. Depois ele queria voltar para o Oriente Médio ou para outro lugar com outra coisa, então tinha que limpar. Mas nunca deu licenciamento. Aí é um problema de mercado, da fábrica. No caso seu, é da universidade, problema da universidade, não é seu mais. Apesar que nós estávamos trabalhando naquela época com antitumoral, quer dizer, de um lado, do lado biológico e depois do lado industrial mesmo. Nossa, e é curioso, né? O que um antitumoral, antiparasitário tem a ver com purificação de água? Espécies reativas de oxigênio. Eu nunca trabalhei, eu sempre me diverti. E tudo por culpa, vamos dizer, entre aspas, da Clarinda e da Lucy. Isso tem a ver com o que te motivou a escrever os livros didáticos? Sim, então os 2 livros que eu escrevi, no fundo, foram decorrentes da minha experiência com a química de coordenação, com a docência na química de coordenação. Seriam compostos que têm íons metálicos ligados a compostos tanto inorgânicos como orgânicos, né, que a gente chama de uma classe de compostos de coordenação. No colégio a gente aprende, existe ligação covalente, onde cada átomo ou molécula entra com um elétron, forma um par, formou a ligação química covalente. Ou então um doa um elétron para o outro, então um fica cátion, o outro fica ânion, ligação iônica. Depois tem a ligação metálica também. Mas essa ligação
coordenativa, ela é tanto iônica como covalente, porque pode, assim, um átomo vem com um par de elétrons e o outro vem só com o orbital de energia semelhante para poder compartilhar esse par de elétrons. E aí o par de elétrons fica dos dois, formou a ligação, que a gente chama de ligação de coordenação, e está feita a molécula. Eu logo me apaixonei por essa área já com o professor Krumholz. Agora, os livros, um deles foi originado porque em 2016 eu fui convidada para ser o representante nacional, quer dizer, brasileiro, um representante brasileiro na IUPAC, que é aquela International Pure and Applied Chemistry, que eles fazem as normas, nomenclatura, e eu fui convidada para essa divisão 8, que é a divisão de nomenclatura e estrutura. E aí esse livro saiu nessa época, mais ou menos. E o outro livro, na verdade, é o resultado de 40 anos dando química de coordenação para graduação, junto com um colega, que é o Henrique, que é o coautor também. Eu e ele aprendemos com o Krumholz. Em 81, eu e o Henrique introduzimos a química de coordenação na graduação, como uma disciplina à parte, com mais profundidade. Até então, ela era dada só na pós-graduação. E na literatura, mesmo internacional, tinha poucos livros. Eram já mais antigos, então ele fez um relativo sucesso, né? E onde a gente pôs toda a nossa experiência de professores de química de coordenação. Eu, pelo menos, tenho muito orgulho dos dois, mas principalmente esse segundo. Tem até experimentos que são baseados em publicações nossas, que foram adaptadas para a parte de ensino. Eu acho que foi bem pioneiro mesmo. E esse esforço todo está sendo reconhecido, né? Recentemente. Eu não posso reclamar. Não posso. Recentemente, agora em novembro de 2025, você recebeu o prêmio Humboldt-Hauptmann, né? Isso. Aqui, e anteriormente também você já recebeu 2 medalhas da Sociedade Brasileira de Química, né? A Simão Matias e a Ícaro Moreira. Teve a Comenda de Ordem Nacional do Mérito Científico do Ministério da Ciência e Tecnologia. Exato. E agora, ainda mais recentemente, você foi eleita titular da Academia Brasileira de Ciências, né? Esse é um... Parabéns. Conta pra gente um pouquinho o que isso significa no contexto científico e para você, pessoalmente, o que isso representa? Que eu fui valorizada, quer dizer, o meu trabalho foi valorizado. É você saber que o seu trabalho valeu para alguma coisa, ou pelo menos tornou visível um cientista. E então eu fico contente, assim, o fato de eu ganhar, né, como assim, põe em evidência, não a mim, que eu sou um universo, mas então vale a pena ter um cientista aí, né? Alguém pagar a universidade para ter cientista lá trabalhando, entendeu? Durante a pandemia aqui, eu vi 2 pós-graduandas da área de bioquímica que andaram fazendo. Você já viu um cientista? Porque era uma época em que todo mundo falava mal da ciência, né? E quais que você considera assim, que foram os principais fatores para sua carreira ter dado tão certo? Então, uma é a Universidade de São Paulo. E antes da Universidade de São Paulo, como eu falei, boas escolas, bons professores. A gente não faz um plano assim. Eu nunca imaginei que ia trabalhar 48 anos na USP, que assim, é como estar no ponto de ônibus. Se você ficar atento, você escolhe, passa um ônibus, fala, esse aí não vai me interessar. O próximo você pega. Agora você pode perder. Perdi, dormi, ou passou. Não fica nervoso, vem outro. Fica atento. O que não pode é ficar à toa, né? E perder todas as oportunidades. E assim, se você fizer o que você gosta, você nunca vai trabalhar. Eu faço o que eu gosto. Então, para mim, não é sacrifício. Estou me divertindo em partes. Agora, não quer dizer que não tenha obstáculos, dificuldades. Daí você vê, puxa, isso eu não sei fazer. Então, ou eu aprendo, ou eu tenho que achar alguém que saiba e que vai me ajudar, ou vai fazer por mim, ou vai me ensinar a fazer, enfim, tem várias possibilidades. Muito bom, muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço.